Olá a todos. Vou fazendo mais um vídeo hoje, em seguida aquele que eu publiquei ontem. Só que dessa vez não vai ser, né, eu vou privilegiar um pouco aquele cantinho da minha audiência que lida um pouco com literatura e outros assuntos, né? Mas eu convido vocês também, do pessoal da defesa, que normalmente não prestigia muito esse tipo de vídeo, para dar uma força, ver esse assunto interessante, é um vídeo importante que eu vou revisitar. Mas antes de explicar, antes de apresentar esse vídeo, eu vou sempre lembrar aqueles que não conhecem o canal, tem aí essa faixa amarela com todas as informações para ajudar o canal. E hoje eu tenho uma informação, um aviso aqui para dar, porque todos os meus vídeos a partir de hoje, todos os vídeos anteriores aos de hoje, eu hoje cometi um erro na hora que eu estava trabalhando com preparação desse vídeo, que eu acabei apagando a chave aleatória de todos os QR Codes dos vídeos anteriores, né? Então, às vezes em quando algumas pessoas dão aquele apoio no Pix, esses vídeos anteriores a hoje estão com um probleminha no QR Code, né? Mas existem outras formas. Na descrição tem lá a chave, né? A chave Pix para quem tiver interesse em fazer. Mas, infelizmente, eu fiz uma gafe e apaguei a chave, que eu não me lembrava que estava naquele QR Code, a chave no meu celular, a chave aleatória que comandava todos esses QR Codes de todos os vídeos anteriores. Então, estou repetindo, todos os meus vídeos anteriores a hoje, eu já corrigi para os próximos vídeos, né? Todos os meus vídeos anteriores a hoje, o QR Code que está lá não vai funcionar. Mas, como eu disse, no comentário fixado e na descrição tem lá a chave Pix, né? Então, o vídeo de hoje, eu vou revisitar um tema muito importante para mim, que é a responsabilidade dos roteiristas. Esse é um vídeo que eu fiz há muito tempo. O canal estava completando 75 inscritos quando eu fiz esse vídeo, e eu estava me regozijando por isso. Chegamos a 75, quase chegando a 100, bem no início do canal. Eu ainda não tinha me definido por um canal mais prioritariamente de temas de defesa, né? E esse vídeo eu reputo de muita importância para mim. Eu quero revisitar ele e estou apresentando ele de novo, porque eu acho que quando ele foi lançado numa época que o canal era muito pequeno, ele não teve, né, a projeção que eu acho que ele merece, né? É um assunto importante para aqueles que lidam com literatura, lidam com cinema, lidam com o trabalho dos roteiristas e como eles podem como eles podem distorcer os fatos naquele afã de criar, né, liberdade, de ter liberdade poética. Então esse é um vídeo que sobre a responsabilidade dos roteiristas, né, em obras cinematográficas que tratam de questões históricas ou questões, né, da vida real, né? Então é isso, está aí o vídeo. Lembrem que é um vídeo muito antigo, eu acho que tem 5 anos esse vídeo. Eu não estava com a barba que eu estou usando hoje, né? E o canal estava bem no iniciozinho. Então é isso, fiquem aí com esse vídeo, né? Prestigiem esse vídeo, que ele é importante. Olá pessoal, 75 inscritos a gente alcançou hoje, é pouco, mas nós estamos crescendo aos pouquinhos. Muito obrigado por isso. Hoje nós vamos falar de um assunto que me incomoda já há algum tempo, e passou a me incomodar mais ainda a partir do momento que eu comecei a escrever romances e contos, e um dos segmentos que eu aprecio de escrever são os romances históricos. E os roteiristas, né, tanto de cinema como autores de romance histórico, usam às vezes do artifício, baseado na liberdade poética, de criar desfechos para personagens históricos que não condizem com a historiografia, né? Ou seja, inventam história. E isso, particularmente no cinema, é bastante complicado, porque a imagem é muito forte e as pessoas ficam impregnadas para aquela ideia historicamente errada, né?
Uma coisa que é importante dizer é que não quero dizer que o autor não tenha, ou o roteirista não tenha liberdade de criação. Mas a liberdade de criação dele está limitada exatamente pelas incertezas da historiografia. Existem vácuos nas informações que nós temos, e dentro desse vácuo você pode criar uma determinado desfecho para um personagem, entre as várias hipóteses que existem, né? O que você não pode é criar certezas historiográficas e afirmar coisas que a historiografia não afirma. Eu vou me basear para essa discussão em 3 exemplos, né? Um exemplo de um romance histórico de um autor que eu gosto muito, mas ele tem o hábito de criar soluções históricas que a historiografia não mostra. Um filme de Oliver Stone, o Alexander, de 2004, que foi um filme criado numa época, no período 2000 e 2004, em que se voltou a fazer filmes épicos em Hollywood. Se vocês se lembram, na mesma época tem o Gladiador e o Troia, né? São 3 grandes filmes épicos, mais ou menos na mesma época, né? E o terceiro exemplo, né, é um livro da minha própria autoria, em que eu mostro como é possível você fazer um romance histórico, entremear personagens fictícios com personagens históricos sem inventar a história. Porque, na minha opinião, como eu entendo um romance histórico é uma trama na qual personagens criados pelo autor interagem com personagens históricos sem influenciar no desfecho da história, né? Eles interagem de uma maneira baseada, inclusive, no que a gente conhece desses personagens históricos. A gente cria personagens que se adaptam a esse personagem histórico. Mas a gente não pode criar um personagem que influencia a história, né? Não mais um personagem fictício da sua cabeça. Então, começando pelo primeiro livro, eu vou mostrar para vocês aqui, é o A Murder in Macedon. Esse nome aqui é um nome fictício. Esse autor é o Paul Doherty. Ele costuma usar nos seus romances históricos nomes fictícios. E esse livro trata do período que antecede a ida de Filipe II, que acabou não indo, né, para a Ásia, na invasão que ele faria à Pérsia. Mas ele é assassinado durante as cerimônias, né, os dias dos festejos de cerimônia da filha dele, que também era filha de Olímpia, que é a mesma mãe de Alexandre. A gente sabe quem matou Filipe II, tá? Só não sabemos quem ordenou, quem foi o mandante. Quem matou foi Pausânias, que era um membro da guarda de Filipe e que tinha sido seviciado, tinha sido sodomizado numa festa em que estava presente Filipe e toda a sua trupe, e possivelmente também Atalo, que era o pai da atual, naquela época, última esposa de Filipe II, que era Eurídice, né? Então esse Atalo tinha uns certos ressentimentos contra Filipe II, e provavelmente isso era o mandante, quem organizou o assassinato de Filipe, sabia disso, e utilizou essa fraqueza, né, para cooptar essa pessoa que tinha acesso a Filipe II para executar o assassinato, que foi assassinado com uma faca em pleno meio do anfiteatro durante as cerimônias. Ele acabou sendo, na fuga, ele acabou sendo morto, e a morte dele foi tão rápida que é mais uma coisa suspeita também. Muito bem. Acontece que o Paul Doherty, ele não inventa nada em relação ao autor, porque ele usa o Pausanias, que foi o autor real, só que ele conclui que o Pausanias não teve mandante nenhum, ele mesmo resolveu matar o Filipe II por causa das coisas que tinham sido feitas contra ele, instigado por um personagem fictício. Tá? Um dos personagens fictícios que são 2 irmãos judeus que têm muita importância na trama. Tá? Então, o que o Paul Doherty resolve fazer para o desfecho de um dos mistérios da história
é fictício, né? Então, é fictício tanto a história dele, como o desfecho, dando a entender para quem lê e não for avisado, que foi assim que se resolve o assassinato de Filipe II. No segundo caso, né, o filme de Oliver Stone é um prato cheio para a nossa tese aqui, né? Porque, na verdade, o Oliver Stone, tá, ele deixou-se levar, deixou-se influenciar por autores, né, que usam de fontes não muito sérias, né? Uma delas uma é uma autora inglesa, né, que escreve romances, escreveu um livro chamado Persian Boy, né, é a Mary Renault, né? Um dos autores que o Oliver Stone se baseou. E também se baseou no Robin Lane Fox, que foi o consultor do filme. Esse Robin Lane Fox é um historiador, mas ele escreveu esse livro sobre Alexandre quando ele tinha 23 anos. Esse livro recebeu sérias críticas na época, né, por especialistas como Ernest Badian, que foi um especialista dessa época, de historiador dessa época, que fez sérias críticas ao livro. Mas o livro, depois desse filme, também teve uma explosão de vendas, né? Chama-se Alexander, pura e simplesmente, né? O que acontece é que Oliver Stone dourou muito a pílula com relação à sexualidade de Alexandre, né? Talvez por isso ele tenha, dos 3 filmes que eu citei, foi o que menos arrecadou. Criou-se muita polêmica em relação à caracterização do Alexandre de Oliver Stone, né? Até mesmo pela comunidade LGBT, né? O que acontece é que eu não vou entrar em detalhes, porque esse é um assunto polêmico e eu não quero aqui emitir opiniões que possam ser mal interpretadas. Mas o que eu posso dizer é que, na verdade, o comportamento que os gregos antigos tinham, e eu não quero dizer de forma alguma que Alexandre não tenha tido comportamentos homoeróticos. Provavelmente ele tinha, porque era da característica grego e macedônia naquela época. Só que o comportamento que eles tinham, né, entre o que era considerado, era denominado de pederastia, né, em que havia entre o Erastes e o Eromenos essa relação, havia algumas regras e não se pode considerar que aquele tipo de comportamento é o mesmo que o comportamento homossexual de hoje, né? Isso seria um anacronismo, né? Na verdade, apesar desses comportamentos que os gregos tinham com relação à homoafetividade, os homens gregos eram obrigados a casar e ter filhos. Não havia, nesse contexto, uma orientação sexual, né? Eles tinham uma fase em que eles tinham esse comportamento, né? Então, trazer aquele comportamento grego para os dias de hoje como homossexualidade não é a mesma coisa, tá? Portanto, um Alexandre gay, como parece querer mostrar o Oliver Stone, é um tanto irreal, né? E não é baseado em fontes históricas sérias, né? É uma distorção de um comportamento que havia na época dos gregos e macedônios. Eu cheguei a escrever um artigo sobre isso, chamado Homossexualismo Anacrônico, e vou deixar o link aí também na descrição. Esse artigo é totalmente baseado em cima do filme do Oliver Stone. Eu não vou, como eu disse, não vou entrar muito nesse aspecto, mas eu recomendo para quem quiser se aprofundar esse livro aqui, que é de um especialista que estudou o assunto, tá? Greek Homosexuality, do K.J. Dover. Tá? Muito bem. Agora vamos passar para o terceiro exemplo, que é o meu próprio livro. Tá? Eu escrevi uma trama que se passa no século X. Tá? Este livro aqui é O Sul de Guadarrama. Se passa no século X, durante a dinastia Omíada, na dominação da Península Ibérica pelos islâmicos, pelos árabes, e na época do califa Hisham, né, que era filho do Al-Hakam II, e que foi mantido praticamente recluso
por um alto funcionário na época do califado, e que veio se transformar no califa de fato, que veio depois ser denominado de Al-Mansur. Né? Toda essa história dessa época, que é uma época esplendorosa de Córdoba, está nesse livro, com personagens fictícios interagindo com Al-Mansur, interagindo com os personagens principais históricos, como Sub, que era a esposa do Al-Hakam II, que ficou viúva, né, e que seria a regente, né, do Hisham. Mas o Al-Mansur, quando assumiu o poder, manteve esse califa recluso e praticamente ele assumiu o califado. E foi uma época de grande esplendor, né, do califado de Córdoba. Ele enfrentou, depois da queda, da morte de Al-Mansur, mais ou menos no ano 1002, 1003, o califado começou a despencar e veio a ser praticamente abolido em 1031. Então, nesse livro, Ao Sul de Guadarrama, eu uso os personagens históricos sem alterar absolutamente nada, né, da sua historiografia conhecida. Né, e consegui fazer uma trama em torno disso. Né, sem que quem quer que leia esse livro jamais vai ter uma ideia errada sobre a historiografia, sobre a história daquele período. Né. Então, é isso que eu acho importante que a gente, como autor, que a gente faça. Né. Eu até escrevi um conto, eu vou botar também na descrição, um conto chamado Adeus aos Roteiristas. E nesse conto é uma situação cotidiana em que alguém incomodado com isso, né, toma uma atitude, né, com relação às suas preferências de leitura e de séries de TV. Né. São 2 ou 3 páginas só, é muito curtinho, mas é bem característico do que eu penso que eu quero passar nesse vídeo com relação a essa questão dos roteiristas. Né. Porque, como eu disse, especialmente na tela, qualquer informação histórica errada cria história. Né? E as pessoas vão referenciar no futuro um fato histórico baseado numa trama de Hollywood. Né? Então é preciso ter muito cuidado quando você lê um romance histórico e quando você vê um filme qualquer desses, para não pensar, né, que aquilo tudo é história. Né? Um filme anterior sobre Alexandre, em 1956, aliás, esses 2 filmes, o de 1956 e o de 2004, os 2 eu fiz resenha na Amazon. E eu vou deixar também o link aí na descrição. Esse livro, esse filme sobre Alexandre de 1956, ele é uma lástima em relação à história. Tá? Ele absolutamente inventa quase tudo. Tá? Então, é um filme com Robert Burton, né? Richard Burton, né? E que faz o papel de Alexandre. E a caracterização do filme para os personagens é completamente equivocada. Né? E inventa muita coisa. Então, quem quiser ter uma ideia da diferença entre o filme de 2004, de Oliver Stone, e o filme de 1956, veja essa resenha, porque o de 2004, apesar de alguns pequenos senões, é um filme que e também esse senão que eu apontei aqui, de dourar na pílula demais a questão da sexualidade de Alexandre, é um filme que historicamente é muito bem assessorado. Né? Inclusive as batalhas, né, que as batalhas antigas não é uma coisa fácil de se entender, eles tentam mostrar essas batalhas, e o filme tem uma certa coerência com a história. Tem coisas ali não totalmente certas, não totalmente corretas, mas não vale a pena aqui mencionar, porque não ferem muito. Tá? Agora, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo, a minha preocupação com roteiristas. Né? Espero que gostem. Não deixe de ver esse conto. Né? Esse conto eu vou deixar o link aí. Ele expressa muito bem tudo que está nesse vídeo aqui. Né? Então, muito obrigado. Não esqueçam de dar o joinha se gostarem. E aqueles que não assinaram o canal, por favor, assine aí, né? Para a gente poder crescer mais um pouquinho. Muito obrigado. Até uma próxima.